Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 6 a 9. Uma palavra que está muito em voga hoje, um verbo que está sendo desafiado a ser conjugado mais do que verbalmente na prática, é o verbo esperar. Você está disposto a esperar o tempo de passar essa pandemia? Você está disposto a esperar o tempo de cura? Você está disposto a esperar o tempo de resposta? 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 a 9, diz assim: Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que coisa maravilhosa, irmãos. Quem conheceu Pedro, toda a sua trajetória de vida, no momento crucial em que ele se decepciona, porque Jesus não seria o comandante, o libertador do povo de Israel, e nega Jesus por 3 vezes, mas em seguida é desafiado a Jesus a cuidar de suas ovelhas. Encontramos agora um novo Pedro. Um Pedro não mais acanhado, não mais envergonhado, não mais temeroso, não mais covarde, mas um Pedro que estava encorajando os irmãos a continuar confiando em Deus. E é interessante que o verbo que norteia todo o trecho que lemos é o verbo esperar. Esperar. E nós conhecemos muito bem um dos textos da Bíblia mais conhecido quando se refere a esperar. Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. O esperar vem alado a uma condição: esperar com paciência. Não esperar com impaciência, não esperar com dúvida, não esperar com inquietação, mas o desafio é esperar confiadamente no Senhor. E a primeira coisa que eu percebo, irmãos, eu iria destacar aqui a realidade com que Pedro escreveu a sua epístola. Na verdade, ele escreveu aos cristãos dispersos por causa da perseguição em Roma, e muitos desses cristãos, ditos fiéis, estavam apostatando da sua fé. Diante da perseguição dos romanos, alguns ditos cristãos estavam retrocedendo do caminho que haviam abraçado. Isso trazia grande tristeza, decepção para a igreja, porque aqueles irmãos a quem reputava fidelidade, compromisso, lealdade ao evangelho, haviam traído essa confiança e a igreja caía em descrédito. Os irmãos que permaneciam na igreja ou no meio dos cristãos eram desmotivados em função daquele mau exemplo. Mas eu quero destacar pelo menos 3 verdades naquilo que Pedro destaca como sendo ensinamentos preciosos para as nossas vidas em meio à espera. A esperar com paciência, com confiança. A primeira coisa que Pedro diz é: nisso exultai. Pastor, como é que a gente consegue esperar feliz? Como é que a gente consegue esperar cantando? Como é que a gente consegue esperar contra a esperança? E interessante que esse é um dos textos que a Bíblia mostra lá na galeria dos heróis da fé. Esperar contra a esperança. Alguém que não se deixou levar pelas circunstâncias. Alguém que não se deixou abater, ainda que vivendo situações difíceis. Uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, e é a base da nossa fé. A fé, ela não nos poupa de conhecer aquilo que somos, aquilo que estamos vivendo, aquilo que estamos nos defrontando. A fé, ela não cega os nossos olhos para aquilo que estamos vivendo. Chegou uma ligação aqui, eu precisei interromper. A fé não fecha os nossos olhos. Não tem problema. Você não está doente. Você não está enfrentando dificuldade. Você não está desempregado. Você não vai passar, você não está vivenciando dias difíceis em função do fechamento das fábricas.
Você não pode olhar para a pandemia, não se deixe. E a gente percebe, irmãos, que tem muito cristão preso a essa ideia distorcida de fé. A fé não fecha os nossos olhos para a realidade. Apesar da realidade, mas continuamos confiantes. Apesar da realidade, nós continuamos crendo que Deus haverá de abrir portas onde não há porta, janelas onde não existe janela. E parece até estranho essa expressão, exultai. Exultar? Eu tenho motivo para chorar, para reclamar, para duvidar, para me lastimar, mas me alegrar? Não, não tenho motivo. Como é que eu vou esperar com alegria? Só quem espera com alegria é aquele que espera na certeza da resposta. A certeza da resposta que não vem de homens, não vem do governo, não vem de circunstâncias, a resposta vem do Senhor. E é lindo quando eu encontro confirmações bíblicas de outros escritores bíblicos ou de outros livros da palavra que nos ensina a confiar com alegria, a esperar com alegria, a depositar em Deus a nossa confiança e não nas circunstâncias. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 3, ele diz assim, meus irmãos, Tiago, irmão de Jesus, escrevendo à igreja, tendes por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Poxa, como é que pode? Passar por provação e estar feliz? Passar por provação e estar realizado? É impressionante como eu consigo perceber claramente isso. Na vida de Pedro, na vida de João, lá no registro de Atos, quando a Bíblia diz que eles foram açoitados, porque contrariaram, desobedeceram à lei do sábado. E a Bíblia diz que eles acharam um motivo de grande alegria, o do ser machucado, castigado por amor do Evangelho. É interessante, irmãos, como a gente consegue perceber claramente que é motivo de grande alegria. Não esperar nas circunstâncias, não porque eu estou aguardando, não porque vai sair o governo, não. Nada disso. Mas porque confiamos em Deus. Por isso o apóstolo Pedro diz, nisso exultai. Mas continua falando sobre essa necessidade de alegria ou de exultação. Ele diz nos versículos versículo 7, para que mais uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, o castigo, a provação, no momento que ela aparece, acontece, não deixa transparecer que existe algum propósito, que existe alguma maneira que Deus está, de alguma maneira, querendo falar ao meu coração através daquela enfermidade. E nós não podemos estar nos iludindo, pensando que por questionar o sofrimento, a espera, deixamos de ser menos cristãos ou mais cristãos. Um exemplo disso era Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas era alguém transparente. Se estava doendo, ele dizia, Senhor, está doendo. Se estava demorando, ele dizia, Senhor, está demorando. Se ele não entendia nada do que Deus estava fazendo, ele dizia, Senhor, não estou entendendo nada. Mas em nenhum momento ele duvidava da ação de Deus em sua vida. Então, bom, irmãos, entender que a aprovação vai ter o papel de lapidar, burilar a nossa fé. Acabamos de cantar o hino que Thaís escolheu, o primeiro hino. Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Só em meio à dificuldade, à adversidade, quando a minha fé é provada, eu sou desafiado a crescer. Porque só existem duas escolhas. Ou eu confio em Deus, ou eu duvido de Deus. Ou eu deposito em Deus a minha confiança, ou ajo conforme as minhas forças, conforme os meus recursos. Interessante como Pedro usa essa linguagem do ourives. O ouro que é colocado sobre o fogo, e a partir dali as impurezas são retiradas. E é interessante que a gente consegue perceber claramente, eu vi um ourives falando sobre aquele que lida com prata. E o trabalho com prata ele é mais delicado. Porque o trabalho com prata ele precisa saber a intensidade do fogo, certo? Nem pode colocar de menos, para que as impurezas não venham a sair na sua totalidade. Nem pode colocar fogo demais, porque senão a prata ela se decompõe. Ela passa a ser líquida
e a dificuldade dela voltar ao seu estado sólido. E ele dizia que o ourives precisa saber perfeitamente o tempo do fogo. Do mesmo jeito é o supremo ourives na nossa vida. Aquele que está burilando, lapidando, purificando as nossas vidas. Dificuldades servem, irmãos, para purificar, para restaurar, para revigorar nossa fé. Porque se Deus quisesse, não passaríamos por dificuldades. Claro. Ele é o médico dos médicos. Se Deus permitisse, nós não passaríamos dificuldade financeira. Ele é o dono do ouro e da prata. Se Deus quisesse, e essa fosse a vontade soberana dele, não passaríamos por problema de relacionamentos. Mas nós aprendemos que, apesar das dificuldades, continuamos crendo em Deus. Mas, a partir do versículo 8, eu percebo 4 aspectos dessa fé. Veja o versículo 8, o que é que diz? O qual, não vendo, amais. Pedro falava de cátedra, sobre a questão de conhecer Jesus. Mas está desafiando os irmãos a confiar, a crer em Jesus, ainda que não estivessem visto, que não tivessem convivido com ele, que não tivessem contemplado a sua face. Mas esse era um privilégio de Pedro. Lembra da experiência de Tomé, lá no capítulo 20? É lindo, irmãos, quando Jesus, ao exortar Tomé, porque duvidou do testemunho dos discípulos, dos seus irmãos, dos amigos de 3 anos de caminhada, quando testemunharam que eles haviam estado com Jesus, que Jesus estava vivo, que Jesus ressuscitara, Tomé duvidou. E no momento seguinte, 8 dias depois, quando os discípulos estão reunidos e Tomé está entre eles, Jesus aparece e mais uma vez saúda aquele grupo, Shalom, Pai seja convosco. E ali se dirige a Tomé: vê, Tomé, aqui as minhas mãos, veja o meu lado, veja a minha fronte, coloque a sua mão do meu lado. E Jesus usa uma expressão preciosa, que lembra de você e de mim. Porque me vistes, crestes. Bem-aventurados que não me viram e creram. Esse sou eu, esse é você. Nunca vimos Jesus. Sei que muitos têm pintado um Jesus um tanto afeminado, que eu não consigo contemplar esse Jesus, o Jesus que agiu com autoridade para expulsar os cambistas do templo, um Jesus que enfrentava os escribas e fariseus diante do rigor da lei. O Jesus que eu creio é um Jesus que eu não posso entender ou não posso contemplá-lo através de uma imagem. O Jesus que eu creio é o Jesus da minha fé, da minha confiança, que se revela a mim em várias situações e circunstâncias. O segundo aspecto da fé é a firmeza da nossa conduta. É a firmeza quando caminhamos. E diz assim: com alegria indizível e cheia de glória, verso 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. É a fé que vai dar o norte. É a fé que vai nos dar a segurança. Como disse os irmãos no início, a fé não nos ilude, dizendo que não existe doença quando está a doença. Que não existe desemprego quando o emprego está batendo a nossa porta. Que não existe dificuldade quando a dificuldade é uma realidade em nossas vidas. Mas a fé nos faz enxergar além do problema, a consequência dele. É tão bom, irmãos, entender esse cuidado de Deus sobre as nossas vidas. É tão bom descansar, na certeza que Ele sabe exatamente o que está fazendo conosco. E o terceiro aspecto desse aspecto da fé é a certeza de vitória. Finalzinho do versículo 9 diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que privilégio, irmãos. Entender não o porquê de Deus, mas o para quê. Não olhar para as circunstâncias e tentar encontrar respostas de Deus, mas olhar, apesar delas, além delas. Lembro de Jó, lá no capítulo 16 de Jó, um livro que tem o seu nome, verso 20, diante da dificuldade, da adversidade, da enfermidade, do abandono, das perdas que Jó viveu, Jó exclama com muita firmeza, com muita fé: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Irmãos, não me resta outra palavra, a não ser dizer: vamos aprender a esperar. Não esperar em homens, não esperar nas nuvens, não esperar nas ondas do mar, nas promessas do governo, mas continuar esperando em Deus.
porque em nenhum momento esse Deus frustra a nossa expectativa. Em nenhum momento esse Deus separará, escolherá para nós respostas que não possam produzir em nossas vidas a glória, o louvor e a honra do seu nome. Digo isso para mim, aprender a esperar. Não é fácil. Na próxima quinta-feira, vou me submeter ao exame para saber, para fechar um diagnóstico. E até lá, são 4 dias. E o verbo é esperar. A mulher grávida precisou esperar pelo menos 9 meses, algumas menos, para que pudesse contemplar o seu bebê. Naamã esperou 7 mergulhos para ter a sua resposta da cura da sua lepra. O povo de Israel precisou esperar 7 dias para poder invadir Jericó. Por isso, o verbo que dirige e conduz as nossas vidas é esperar. Que possamos esperar. Não em mim, não em vocês, não em alguém, mas esperar no Senhor. Que essa certeza renove, revigore, restaure a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Que Deus nos abençoe e cada vez mais essa comunhão, apesar da distância, apesar do falta do abraço do irmão Erivaldo, possa nos motivar a continuar caminhando, continuar crendo, continuar sendo desafiado a ver o invisível e crer no impossível, só olhando para Deus e crendo em Deus, que nós podemos contemplar situações como essa. Vamos orar?